Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. Breaking Bad é considerada uma das melhores séries de todos os tempos. Super premiada, elogiada, cenas marcantes, personagens idem, gerou memes, referências, impossível não assistir e sentir algo. E aí eu decidi fazer o remake da primeira temporada. Eu achei mais curiosidades e tornar o vídeo mais dinâmico, com curiosidades, bastidores, as melhores cenas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Após a vinheta eu conto, não sai daí. Breaking Bad, ou quando foi exibido na TV aberta, saiu com o absurdo subtítulo A Química do Mal. Quem criou e produziu a série foi o Vince Gilligan. Por muitos anos ele foi roteirista da série Arquivo X. E na época que ele criou, ele estava desempregado. Foi conversando com um amigo, na brincadeira, esse amigo falou: pô, só se você vender drogas para ganhar dinheiro. E aí ele teve a ideia da série. É uma gíria do sul que significa que a pessoa saiu do caminho certo para o errado em algum momento da vida ou por toda a vida dela. O Gilligan queria criar uma série em que o protagonista se torna o antagonista. Porque muitas séries, o personagem que é o protagonista é do bem, é um bonzinho. Aqui não. Ao longo das temporadas o Walter vai causando na gente umas raivas. A intenção era transformar o Walter White com algo parecido no que o Sr. Chips se transformou em Scarface. Antes da série ser adquirida pelo canal AMC, o Vince Gilligan mostrou para várias outras empresas, TNT, Showtime, o FX. Eles ficaram com uma má vontade assistindo ao piloto. Até a HBO rejeitou. A executiva ficou com uma má vontade acompanhando tudo e o Vice falou, não, melhor, já sei que é não. E o Vice foi muito desencorajado por conta de uma série chamada Weeds, que tratava da mesma coisa. O Vice, claro, não deu ouvidos e que a ideia não era baseada nessa série. A série seria ambientada em Riverside, na Califórnia, mas em Albuquerque eles estavam dando incentivos fiscais. A ideia era em Riverside por causa da produção de metanfetamina. E aí eles escolheram em Albuquerque para poder filmarem longe das montanhas de Sandia. De início a série não fez sucesso. Conforme vinham as temporadas, aí sim ela foi ganhando mais e mais fãs. Na trama acompanhamos Walter White, um humilde professor de química. Sua vida se transforma ao descobrir que tem um câncer terminal. Agora ele amarga uma terrível situação financeira, mesmo sendo um professor premiado. Com a esposa grávida e o filho que sofre de paralisia cerebral, ele fica desesperado que, ao morrer, deixe sua família passar necessidade. A partir disso, ele usa suas habilidades para fabricar metanfetamina, ao lado do ex-aluno Jesse Pinkman. Com uma trama intensa, a série vem mostrar que não existem mocinhos e vilões. Antes de começar a falar da série, dos melhores momentos, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você é fã de Breaking Bad, se você gosta. Eu sou muito fã, tanto que eu estou refazendo o vídeo. Aproveita também, ativa o sininho para você não perder nada. Se você tiver outras dicas de filmes e séries para eu estar trazendo aqui, pode deixar aí também. Então, vamos para a série. A primeira temporada foi originalmente destinada para 9 episódios. Só que devido à greve dos roteiristas entre 2007 e 2008, acabou sendo reduzido para 6. Então conhecemos o Walter White, interpretado pelo Bryan Cranston. Vive uma vida mais ou menos. Desde o princípio, o Gilligan queria o Brian como protagonista. Mas os executivos não pensavam do mesmo jeito. Eles queriam o Matthew Broderick, o John Cusack, só que eles recusaram a proposta. Originalmente, o Walter White teria 40 anos de idade. A AMC solicitou que a idade fosse mudada para 50 anos, que ele seria muito jovem aos 40 para enfrentar a crise que ele enfrenta. Conhecemos sua esposa, que está grávida, a Skyler, interpretada pela Anna Gunn, seu filho, que tem uma leve paralisia cerebral. Na vida real, o ator R.J. Mitch tem também. O cunhado dele, o Hank Schrader, que é da Narcóticos, interpretado pelo Jim Norris, papel marcante aí da sua carreira. Sua cunhada, Marie, interpretada pela Betsy Brandt. Conforme a trama avança, descobrimos que ela é cleptomaníaca. O Walter é professor e também trabalha num lava-carro. Eventualmente descobre um câncer terminal. Numa cena ótima, que ele não está nem prestando atenção no que o médico está falando, e sim numa mancha no jaleco dele. E aí as coisas mudam. Eu acho o Walter engraçado.
Tem a cena dele que ele se demite do lava-carro, falando das sobrancelhas do chefe. Ok, tem essa carga emocional pesada sobre ele, mas também tem o humor. Bom, pelo menos eu acho que é isso. O próprio comportamento dele vai mudando. Primeiro ele está com medo do que vai fazer. Depois ele se sente mais de boa e que o perigo incita, deixa ele mais safadinho também em algumas cenas. Tem a cena dele lá transando com a Skyler no carro. E o Hank contando como age para pegar aí esses traficantes. Um agente da DEA frequentou o set de filmagens para poder fornecer instruções de como sintetizar a droga. Um professor da Universidade do Sul da Califórnia deu aulas de química ao Bryan Cranston. Aí o Hank e o Gomes, parceiro dele, levam o Walter para uma apreensão. Só que civis não são permitidos, tá? Na vida real. Isso tem até uma lei, não pode. Ainda mais em veículos da DEA. E o Walter acaba reencontrando um ex-aluno, o Jesse Pinkman, interpretado pelo Aaron Paul, para mim, seu melhor papel. O Jesse estava fugindo da narcóticos. Seu parceiro, o Emílio, foi preso e ele estava dando umas catucadas numa mulher ali. Aí o Walt e o Jesse se unem para fabricar a droga. E o Jesse fica encantado ali com a qualidade do produto. Outra coisa que também é um personagem é o trailer que eles trabalham. O Walter rouba materiais na faculdade que ele dá aula, e isso dá uma dor de cabeça, porque o Hank começa a investigar, ele encontra uma máscara lá no deserto, leva ele até a universidade, interroga o Walt numa cena bem tensa. Tem aquela cena em que eles estão jogando carta, e aí o Hank pergunta o que ele está escondendo. Aí o Jesse vai levar a droga para um traficante conhecido como Crazy Eight, interpretado por Max Arciniega. E o traficante vai até o deserto falar com o Walt. Ah, detalhe, o Emílio foi solto, e o Jesse acabou ficando como um cara que abandona o parceiro. O Emílio reconhece o Walt, porque ele estava lá com a narcóticos e acha que ele tem envolvimento, que ele está de X9. Aí, para não morrer, o Walter diz que vai ensinar eles como cozinhar a droga. E a cena sensacional que ele usa o fósforo vermelho dentro do trailer. Morre o Emílio, o Crazy Eight desmaia, depois ele fica andando que nem um zumbi na rua e é encontrado pelos dois. Depois o Walt tem a missão de matá-lo e o Jesse se livrar do corpo do Emílio. Foi com esse episódio que o Vince Gilligan foi premiado com o Emmy de melhor direção. O John Troll foi nomeado para o prêmio de melhor fotografia. Originalmente, o Jesse morreria nos primeiros episódios. Como a interação dele com o Bryan Cranston estava muito boa, aí decidiram não matá-lo. Quando Aaron Paul venceu o Globo de Ouro, no discurso ele agradeceu ao Vincent por não matá-lo. E eu gosto muito da atuação do Bryan Cranston aqui, porque você vê que o Walter está com o olhar vazio, ele não tem amor pelo que ele faz mais, nem na escola, nem com o marido. Aí depois que ele começa a vender a metanfetamina, você vê que ele defende o filho numa cena ali na loja, enfrentou o chefe, se demitiu, tem uns ataques de fúria, a sensação de perigo fica mais gostosa para ele. Aí a Skyler descobre quem é o Jesse. O Walter mente dizendo que ele vende drogas para ele. Aí tem aquela cena hilária que o Jesse vai derretendo o corpo do Emílio, só que o ácido corrói a banheira e causa um estrago danado. Esse teste da decomposição do Emílio foi feito num programa chamado Mindbusters. E quem estrela é o Vince Gilligan e o Aaron Paul, porque eles imergiram amostras de cerâmica, madeira, gesso, metal e carne de porco crua para simular carne humana em ácido fluorídrico e declarou o mito quebrado. Enquanto o ácido quebrou rapidamente a cerâmica e o gesso, as outras amostras mostraram apenas corrosão leve, mesmo após 8 horas de imersão. Então a equipe concluiu que o ácido sulfúrico, em conjunto com outros produtos químicos que aceleram a reação, é a substância que o Walt e o Jesse deveriam ter usado na cena. Então o Walt passa a conversar com o Crazy Eight, prepara lá um sanduíche para ele comer, só que o traficante esconde uma lasca do prato quebrado. Quando o Walt passou mal na escada, caiu. Aí o professor, para se defender, o enforca até a morte. Essa moralidade aqui é trabalhada bastante no personagem, que ele vai perdendo isso ao longo da série. Outra personagem que tem uma relevância ali é a Wendy, uma prostituta amiga do Jesse, que ajuda ele até a se esconder do Hank. O Hank começa a ficar na cola do Crazy Eight, porque começa a ganhar força essa história da metanfetamina pura. A família do Walt fica sabendo do câncer dele, ele começa a quimioterapia depois da esposa insistir bastante, né? Aquela cena da intervenção, o filho também desabafa, o Hank fala umas besteiras, o Hank e a Marie participam. E a cena que a Marie rouba uma joia de uma joalheria, a Skyler vai na intenção ali sem saber de nada e é detida.
Aí ela inventa uma história lá e consegue escapar. A Betsy Brandt disse em entrevistas que a cena da intervenção é a mais divertida que ela fez na série, porque mistura ali um pouco de comédia com o drama ali dos personagens. Tem um personagem também que é o amigo do Jesse, o Combo, interpretado pelo Rodney Rush. O Skinny, interpretado pelo Charles Baker. O Badge, interpretado pelo Matt L. Jones, que ajudam o Jesse a fabricar a droga. O Jesse também não tem uma boa relação com os pais. Inclusive, o Gilligan diz que esse episódio tem um grande ponto de virada na série, porque a Skyler descobre o câncer. O Walt explode um carro, seu primeiro ato de violência intencional. A morte do Emílio, do Crazy Eight, em partes foram forçadas por ele. Vamos falar da trilha sonora. O tema de abertura foi composto pelo Dave Porter. Os créditos apresentam aqueles símbolos da química, da tabela periódica em verde. Então os créditos dos nomes que aparecem ali são seguidos por essas combinações. Os símbolos da tabela periódica ali nos nomes. C10H15N é o símbolo da metanfetamina, que se repete em cada quadro que aparece durante a abertura. São vários diretores aqui conduzindo os episódios. Tem essa fotografia meio amarelada em alguns momentos, a ambientação do deserto, cria aquela tensão, clima ali da região. O que não faz muito sentido é que o Jesse usa muita droga, leva socos e os dentes dele são perfeitos, branquinhos. Quem usa metanfetamina na vida real não ficaria com os dentes daquela forma. Conhecemos o casal Elliot e Gretchen. Eles foram sócios do Walt. Você vê que ele guarda um ressentimento. Os dois estão bem de vida, são paparicados pelos convidados, são reconhecidos pelo trabalho. Aí o Elliot convida o Walt a voltar a trabalhar com ele. A Skyler já havia comentado sobre o câncer, o marido não gostou. A Gretchen oferece ajuda para ele. Ele nega, diz que o plano vai cobrir, tá mentindo. Por conta dos efeitos da químio, ele raspa a cabeça. Aí o Jesse e o Skinny vão até um cara chamado Tuco, interpretado pelo Raymond Cruz. Assim, ele fica doido pelo material. E também o senso sarcástico dele e homicida. A mudança de humor dele, tanto que no final ele espanca lá até a morte o comparsa. A metanfetamina que o ator aí bufa, na verdade, era açúcar. O Jesse leva uma surra dele, aí o Walt depois vai atrás dele, com uma pedra de 50 gramas, mais ou menos, de sulfato de mercúrio. Joga no chão e ela explode. Consegue o dinheiro do Tuco, e aí o traficante lhe oferece um acordo de venda. Segundo especialistas, essa quantidade não seria suficiente para explodir o local. O Walt também ficaria muito ferido, ou morreria e mataria a todos no local. Embora o fulminato de mercúrio seja instável e altamente sensível ao atrito, como calor, eletricidade ou impacto, quando o Walt joga no chão de madeira, ele não tem força suficiente para explodir desse jeito. Há algumas cenas nesse episódio que o Bryan Cranston precisou usar peruca. A cena em que o Hank investiga o armazenamento químico dos Walters, por exemplo, ele estava usando peruca, porque a cena foi gravada depois que o ator raspou a cabeça. Temos a primeira vez que o Walt coloca o chapéu do Reisenberg. Eles marcam o encontro com o Tuco num ferro velho. O Jesse até questiona por que não marcaram num shopping, ainda mais com um cara perigoso daquele. A ideia do chapéu veio do próprio Bryan Cranston, por causa do sol, né, que esquentava a careca dele. É nesse episódio que vemos o nascimento do pseudônimo Reisenberg, que faz uma referência ao Werner Heisenberg, um físico teórico alemão. Ele era professor também e foi diagnosticado com câncer. E hoje, Heisenberg é conhecido principalmente pelo seu princípio da incerteza. Com o pedido do Tuco para uma nova fabricação, o Walter mente para Skyler, dizendo que vai ficar alguns dias em uma sauna cerimonial. Ele e o Jesse roubam um barril de metilamina num depósito. Eu acho essa cena hilária. Eles meio que se atrapalham para carregar o barril e os dois cozinham debaixo da casa do Jesse, que inclusive está à venda. O Tuco de início estranha a metanfetamina ser azul, mas tá de boa. Aí tem o cara que é espancado, aí já o Walt tem noção da merda que ele se meteu. Em entrevistas, o ator Matt L. Jones disse que originalmente o Badge seria responsável por apresentar o Jesse ao Tuco. Mais tarde, os roteiristas reescreveram isso para ser o Skinny, porque eles perceberam que o personagem do Badge seria improvável de ter uma relação com o Tuco. Durante as 5 temporadas, Breaking Bad ganhou 16 Emmys e 2 Globos de Ouro. A série fez muito sucesso, parodiada por outras. A crítica diz que Breaking Bad não é só uma série, é uma obra de arte, considerada por muitos uma das melhores séries de todos os tempos. Durou 5 temporadas, tem o spin-off do Better Call Saul, que tem 6 temporadas, e o filme El Camino,
Todos estão disponíveis na Netflix. É isso aí, pessoal. Esse que foi Breaking Bad. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade da primeira temporada, comenta aí também. Eu não sei se eu vou fazer um remake da segunda temporada, porque tem muita curiosidade legal. Mas é isso, aproveita, se inscreve no canal mais uma vez. Se você gostou, dá uma curtidinha no vídeo. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, elogios, feedbacks, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Mais 2 vídeos aqui do lado também de outros escaneamentos. E é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.